paz é possível, e juntos vamos de mãos dadas cantando xalala, 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 plantando a paz nós vamos xalala, 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 plantando a paz no mundo. Oi? Você acompanha? Ah, tá. Isso aqui? Cantai alívio a todos que sofrem. Cantai as nobres bênçãos do amor. Cantai as melodias sublimes. Cantai um mundo que viva sem dor. Peraí, comeu? Cantai a inspiração de amparo ao nosso irmão. É que cria salva de vida. Sei lá. Cantai consolação, Ou então só entra. alegria em seu coração. Cantai com a força que nasce do amor. Instagram ali, ó. Cantai a amizade sincera. Cantai um novo dia a nascer. Cantai a confiança dos mártires. Cantai a bela canção do viver. Cantai inspiração de amparo ao nosso irmão. Cantai consolação, alegria em seu coração. Cantai a força que nasce do amor. Cantai com a força que nasce do amor. Canta. Lê a mensagem? Eu leio. Viva. Ah, você lê. É mensagem. Tá, você pode ler. Tá. Eu tinha preparado a mensagem para o final, mas vamos no começo. Não, vamos nessa aqui mesmo. Boa noite a todos. Que Jesus nos ampare e nos assista nesse momento. Que Ele adentre os nossos lares, os nossos corações. Muito obrigado por nos receber pacientemente aí nas redes sociais, para que possamos refletir um pouquinho sobre os ensinamentos do Cristo. Então, aqui com Paulo, diretamente da Associação Espírita Nosso Lar, né? Raquel e Paulinho, da Alegria. Nós vamos estar aqui com vocês essa noite para a nossa reflexão na reunião pública. E para dar início, a gente vai ler aqui uma mensagem desse livro maravilhoso, que a gente recomenda muito, que se chama Jesus no Lar. É de Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. Ele nos conta mensagens da intimidade de Jesus com os seus apóstolos. Então, cada lição é
um aprofundamento dos ensinamentos do Cristo. Então, a lição 27 chama assim, o dom esquecido. Centralizara-se geral atenção em torno de curiosa palestra referente aos dons com que o céu aquinhou as almas na terra, quando o Senhor comentou paciente. Existia um homem banhado pela graça do merecimento, que recebeu do alto a permissão de abeirar-se do anjo dispensador dos dons divinos que florescessem no mundo. É você, Paulo. Então, essa criatura ganhou aí o merecimento de obter todas as bênçãos que ele quisesse. Olha só. Ante o ministro celeste, o mortal venturoso pediu a bênção da mocidade. Recebeu a concessão, mas em breve reconheceu que a juventude poderia ser força e beleza, mas também era inexperiência e fragilidade espiritual. E já desinteressado, voltou ao doador sublime e solicitou-lhe a riqueza. Conseguiu a abastança e gozou-a longo tempo. Todavia, reparou que a retenção de grandes patrimônios provoca inveja maligna de muitos, cansando-se na defesa laboriosa dos próprios bens. Procurou o anjo e rogou-lhe a liberdade. Viu-se realmente livre. No entanto, foi defrontado por cruéis demônios invisíveis que lhe perturbaram a caminhada. Extenuado em face do permanente conflito interior que vivia, retornou ao celeste dispensador e suplicou o poder. Entrou na posse da nova dádiva e revestiu de grande autoridade. Entendeu, porém, mais cedo que esperava, que o mando gera ódio e revolta nos corações. Então voltou ao anjo e pediu a inteligência. Todavia, na condição de cientista e homem de letras, perdeu o resto da paz que desfrutava. Compreendeu depressa que lhe era possível semear a realidade de acordo com seus desejos, que não era possível. Para não ser vítima da reação destruidora dos próprios beneficiados, era compelido a colocar um grão de verdade entre 1000 flores de fantasias passageiras. Voltou ao anjo e solicitou dessa vez a bênção do matrimônio feliz. Satisfeito com seu novo desígnio, reconfortou-se em milagroso ninho doméstico, estabelecendo graciosa família. Mas um dia a morte roubou-lhe a companheira. Angustiado pela viuvez, solicitou novamente ao ministro eterno, dessa vez a graça da saúde. Recebeu a concessão, entretanto logo se escoaram alguns anos, surgiu a velhice e desfigurou-lhe o corpo, desgastando-o, enrugando-o sem compaixão. Atormentado, agora incapaz de ausentar-se de casa, o anjo amigo veio ao encontro dele, abraçando-o paternal, e indagou o novo dom que o pretendia. Então o anjo que veio perguntou, e agora, dessa vez, o que você vai querer? O infeliz declarou-se em falência. Já não sabia mais nem o que pedir. Tudo que ele pediu, ele recebeu. Que mais poderia pleitear? Foi então que o glorioso mensageiro lhe explicou que ele, o candidato à felicidade, se esquecera do maior de todos os dons que podem sustentar o homem no mundo, o dom da coragem, que produz entusiasmo e bom ânimo para o serviço indispensável de cada dia. Jesus interrompeu-se por alguns minutos, depois, sorrindo ante a pequena assembleia, arrematou. Formosa é a mocidade, agradável é a fortuna, admirável é a liberdade, brilhante é o poder, respeitável é a inteligência, santo é o casamento venturoso, bendita é a saúde da carne. Mas se o homem não possui coragem para sobrepor-se aos bens e males da vida humana, a fim de aprender a consolidar-se no caminho para Deus, de pouca utilidade são os dons temporários na existência transitória. Rapaz. Coragem. É o que nós precisamos nesse momento, de coragem para enfrentar as adversidades, né? Perfeito. Vamos fazer a prece? Vamos. Querido Deus, Pai de misericórdia, te agradecemos, Senhor, por esse dia e por essa oportunidade de estarmos juntos falando do Teu Evangelho. Que o Senhor possa nos intuir hoje e sempre e que assim seja. Assim seja.
Muito bem, gente. Agora vocês vão ficar com a Raquel, a nossa palestra de hoje. Qual que é o tema, Raquel? Dai de graça o que de graça recebestes. Rapaz, e é necessário coragem para isso também. Vamos lá, né? Então, gente, Raquel. Capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Deem gratuitamente o que gratuitamente receberem. Então, estamos aqui, todos nós ainda prevenidos de máscara, álcool, distanciamento, né? Mas aqui está a nossa melhor prevenção e a cura de todos os nossos males, a cura definitiva, que é a prática dos ensinamentos de Jesus. E nesse capítulo de hoje, é muito interessante a gente refletir sobre ele, porque ele vai nos dar dois pontos de vistas, né? Então, ele começa com Jesus dizendo aos apóstolos dele o seguinte, ó: restituam a saúde aos doentes, ressuscitem os mortos, curem os leprosos, expulsem os demônios, deem gratuitamente o que gratuitamente receberam. Está lá no Evangelho de São Mateus, né? Jesus falando com que os apóstolos, né, fossem e fizessem aquilo que ele fez, curassem os enfermos, os obsediados, né? E falando, advertindo para eles categoricamente que era para eles fazerem isso de graça, porque esse era um dom que ele, Jesus, estava repassando aos seus apóstolos para que eles pudessem repassar a toda a humanidade, né? Então, aqui já fica bem claro que Jesus nos coloca que aquilo que a gente recebeu de graça, a gente não pode cobrar. O que é receber de graça? Quando a gente recebe uma coisa de graça ou gratuita, a gente não paga nada, não é? A gente recebe sem fazer nenhum esforço, sem dar nada em troca, né? E assim é o dom de cura que Jesus deu aos apóstolos. Ele estava dando aos apóstolos aquele dom, aquele talento, para eles usarem com todos os seus irmãos aflitos, mas falou para eles, ó, eu estou te dando de graça, vocês não fizeram nada por isso, eu não estou cobrando nada de vocês por esse dom, vocês não fizeram por merecer esse dom, mas eu estou te dando. Então, vão e deem esse dom a todos os aflitos do mundo, mas deem de graça, assim como eu estou dando a vocês, né? E se a gente for pensar bem, se eu recebo uma coisa gratuitamente, sem fazer nenhum esforço, tem lógica eu querer lucrar com isso? Já que eu não tive nenhum esforço, eu não paguei nada, né? Que nem quando a gente recebe um presente, a gente recebe de graça, não é? Aí a gente vai vender o nosso presente? Fica esquisito, né? Então, isso que Jesus nos adverte aqui quando ele fala, deem gratuitamente o que vocês receberam gratuitamente. Não cobrar por aquilo que não foi cobrado de vocês, né? Então, Jesus dá aos apóstolos esse dom, essa faculdade de curar, mas advertindo eles, de bem claro, que não cobrassem aquela graça que eles estavam recebendo. Então, eles deviam fazer isso sem custo nenhum, né? E a finalidade dessa graça que ele estava dando aos apóstolos, esse dom que ele estava dando aos apóstolos, era unicamente de aliviar os que sofriam, né? Não é um comércio, não era uma especulação, não é um meio de vida, não era para eles viverem disso. Para viver, eles iam ter que procurar outros meios, mas aquele dom que Jesus estava dando para eles, ele deixou bem claro, vocês não podem cobrar por esse dom, né? E aí a gente lembra, vem bem à mente, o cristianismo nascente, lá na Casa do Caminho, quando Pedro inaugura o primeiro centro espírita do mundo, começa a receber os enfermos de todas as localidades e de todas as matizes na casa, e ele começa a enfrentar grandes dificuldades, né? Porque para manter aquela casa com todos aqueles enfermos, né? Ele não tinha como manter tudo aquilo. E aí chega a figura de Paulo de Tarso, que é
o grande precursor do cristianismo. E Paulo, ele começa a amealhar recursos para a Casa do Caminho, solicitando doações para a Casa do Caminho. Mas aí chega um momento que ele fala assim, essas doações são para o custeio da obra do Senhor, da Casa do Caminho unicamente. Eu não vou viver disso. Eu tenho a minha profissão, eu sou tecelão. Então, cada cidade que ele passava, ele armava lá o seu tear e trabalhava para ter o seu meio de sustento, o seu meio de vida, porque ele não usava o dom que ele tinha recebido de Jesus também, de propagar o evangelho no mundo e de curar também os enfermos, ele não usava aquilo em benefício próprio, né? Então fica bem interessante, bem claro essa posição do apóstolo dos gentios, né? Que foi Paulo de Tarso, nos ensinando aí, nos exemplificando o que Jesus pediu aos apóstolos, né? Que é dar de graça o que de graça recebestes. Aí tem outro título aqui que fala das orações pagas também. Que aí Jesus fala assim, tem uma parte aqui no Evangelho de São Marcos, de São Lucas, de São Mateus, que ele fala assim, a pretexto de longas orações, devoram as casas das viúvas, né? Quer dizer, a pretexto de orar, né? Se apropriam de grandes fortunas, né? Das pessoas, dos sofredores. Então, Jesus também deixa bem claro que a gente não deve abusar da fragilidade das pessoas, da ignorância e até mesmo do comodismo das pessoas, né? Que vão em busca de orações pagas, de milagres, de resolução dos seus problemas, né? Pagando por isso. Porque a oração, ela é um ato de caridade, ela é um arroubo do coração, ela é um canal direto, uma ligação que nós temos com Deus, com o nosso Criador, com Jesus Cristo. Então, de maneira nenhuma, a gente pode cobrar por isso, né? Então, a oração dirigida a Deus por outrem, ela é caridade, ela não pode ser cobrada, né? E nós seremos sempre o intermediário. Nós pedimos a quem? A Deus. Quem vai fazer, dar ou conceder a graça ou não é Deus. Então, como que eu vou cobrar por uma coisa que é Deus que vai fazer ou não, né? Então, por isso que Jesus deixa bem claro aqui, fala que cobrar, nesse caso, seria até uma prevaricação, porque você está usando de um atributo que não é seu, que foi te dado de graça, por um poder que te foi conferido, e está abusando desse poder, porque você está causando prejuízo a alguém, você está espoliando alguém, tirando dinheiro de pessoas por um atributo, usando de um poder que supostamente lhe foi concedido. Então, e isso até nas leis humanas é um crime, né? Se usar de um poder que você tem ou de um cargo para exigir vantagem de outra pessoa, isso é crime, está prescrito na legislação humana e também aqui na legislação divina. Então, todos aqueles que têm faculdades, atributos, dons divinos que lhe foram concedidos, de cura, né? De intercessão, eles são intermediários de Deus, mas eles não podem, de maneira nenhuma, cobrar por esses benefícios que só Deus pode conceder através da oração, né? Porque Deus não vende benefícios, Deus não vende graças a ninguém, né? A gente não pode comprar a graça de Deus, a gente não pode comprar a nossa entrada no reino dos céus, isso está bem claro, né? Nós já não temos mais como querer nos esconder através da ignorância. Nós sabemos que para merecer alguma coisa, a gente tem que fazer a nossa parte. E com as bênçãos divinas, é assim também, né? Não tem como eu querer só receber sem querer seguir os ensinamentos de Jesus. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim.
Então, ore, acredita em Jesus, mas faça o que Jesus mandou ser feito. E o que Jesus nos deixou para fazer? O Evangelho. Praticar a caridade, praticar amor ao próximo, melhorar, corrigir as nossas imperfeições, fazermos o bem sem olhar a quem, né? Então, tudo isso daí são meios que a gente tem para obter a graça que a gente precisa. Mas não significa que pagando qualquer coisa a gente está ali comprando as bênçãos do céu, né? Que essas a gente tem que conquistar. A não ser, claro, que Cristo nos dê por misericórdia, porque muitas vezes nós estamos também, né, na misericórdia divina, que fala, nossa, aquele lá está tão precisado, está tão sofrido, ele nem merece, mas vamos ajudá-lo. E essa ajuda, essa assistência do Cristo não nos falta, mesmo que a gente não mereça, né? Mas para a gente conquistar qualquer coisa, os tesouros divinos, a gente tem que fazer a nossa parte. E a nossa parte não é comprando, é através do nosso esforço interior de amar mais, de perdoar, de fazer o bem, né? É assim que a gente conquista, não é adquirindo através de um comércio, né? Através de dinheiro, vamos falar assim, né? Então, Deus não vende os benefícios que concede. Por eles a gente não pode pagar, eles são concedidos mediante a graça, mediante a misericórdia divina ou mediante o merecimento, né? Que tem aqueles também que merecem, como que nem o carinha aqui da história, ele conquistou o merecimento, né, de ter os seus pedidos atendidos, né? E tudo que ele pedia, ele era solicitado, a história que o próprio Cristo nos contou. Então, Deus nos concede as coisas por graça, ou seja, de graça, porque Ele nos ama, Deus é nosso Pai, então Ele nos dá muitas coisas, como Ele nos deu a vida, como Ele nos dá todo o amor paternal e cuida de nós sem desistir, né? Por misericórdia, né? Porque Ele fala, não, vou dar essa chance para ela poder melhorar. Ou por merecimento, porque a pessoa se esforçou, não porque ela pagou financeiramente, porque ela se esforçou, né, em ser melhor e fez por merecer aquela graça, né? Então, entendeu? Não, graça, merecimento ou misericórdia. É assim que a gente conquista as bênçãos divinas. Não é pagando a quem quer que seja por elas. Isso Jesus deixou bem claro, que Ele não autorizava ninguém a vender essas bênçãos, a fazer comércio dessas bênçãos. Muito pelo contrário, Jesus foi bem claro. E uma das passagens do Evangelho mais assim impressionantes do Cristo, que todo o Evangelho a gente observa Jesus sempre pacificamente, todo bondoso, todo benevolente, né? Todo carinhoso com as pessoas. Mas tem uma passagem do Evangelho que Jesus é bem enérgico e ele fica até brabo, que é quando ele vai no templo, né, e vê que as pessoas estão fazendo comércio no templo, né? E Jesus foi bem enérgico ali naquele momento. Ele pega as coisas, né, joga, né, expulsa, que é aquela passagem dos vendilhões do templo, né, que está lá na São Marcos, no capítulo 11, São Mateus, capítulo 21, né? Então, ele pega as mesas onde estão sendo feitos comércios no templo, derruba as mesas, briga com as pessoas e fala, não façam comércio aqui na casa do meu pai, né? Eu não permito isso. E aí ele deixa bem claro, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações. E, no entanto, fizeram dela um covil de ladrões. Olha como Jesus ficou bravo nesse momento, porque estavam fazendo comércio com a religião, com a casa de Deus, né? Os espíritos dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meio de prendê-lo, né? Porque as pessoas daquela época ainda também queriam tirar proveito até mesmo da fé, da religião
das pessoas. Então, nesse momento, Jesus usou de uma energia que a gente não costuma nem ver, que a gente até estranha, que a gente não vê nas outras passagens do Evangelho. Então, ele derruba todas as mesas e fala, né, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, não vamos misturar as coisas. Então, ele proíbe, né, o comércio, a utilização do templo para ganhar dinheiro. Isso Jesus foi claro nessa passagem aqui. Geralmente Jesus ainda usa de alegorias, né? Ele muitas vezes usa um sentido figurado para explicar as coisas com mais carinho, né? Para não chocar tanto. Mas nessa passagem aqui, onde estavam lá os vendilhões do templo, se utilizando do templo para ganhar dinheiro, para lucrar para si mesmos, Jesus ficou bem bravo e foi bem direto e bem objetivo. Não façam isso. A casa do meu pai não é para comércio, não é para lucro, né? Não é para dinheiro. Né? Deus não vende as suas bênçãos. Então, nessa passagem aqui, Jesus foi bem claro, direto e objetivo. Mesmo assim, ainda deram imensas interpretações para o que ele falou. Claro, de acordo com os interesses de cada um, né? Então, não se vende entrada no reino dos céus, não se vende bênçãos de Deus, né? O homem não tem o direito de cobrar com elas, porque só Deus pode dispensar essas bênçãos. Outra passagem muito importante desse capítulo, principalmente para nós espíritos, é a questão da mediunidade. A mediunidade, ela também é um dom, é uma faculdade que é concedida gratuitamente por Deus, né? Nós nascemos com essa faculdade. Nós não conquistamos, nós não estudamos, nós não pagamos por essa faculdade. Foi Deus que nos deu essa faculdade. Então, a mediunidade também, ela deve ser exercida gratuitamente, né? É um dom, uma faculdade que é dado por Deus de graça. Então, nós somos apenas intermediários. Os médiuns são o quê? São aquelas intermediários, são aquelas pessoas que têm uma predisposição de se colocar entre o mundo material e o mundo espiritual e se fazer de intermediário entre os espíritos encarnados, que somos nós aqui que estamos na carne, e os desencarnados que estão no plano espiritual. Então, os intermediários, os médiuns, nada mais, nada menos são do que os intermediários entre os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados. Então, essa predisposição que a gente tem, que é a faculdade mediúnica, né, que na verdade todo mundo tem, mas que uns têm ela mais aflorada, mais desenvolvida que os outros, também é um dom divino que foi nos concedido de graça. E de graça deve ser utilizado. Então, de maneira nenhuma, nós podemos cobrar pelo exercício de uma faculdade divina que nos foi concedida gratuitamente, né? Sem contar que na mediunidade a gente exerce apenas o papel de intermediário. Então, a gente precisa dos espíritos para que haja essa comunicação, para que haja, né, a fluidificação. Então, como que eu vou cobrar uma coisa que não é só eu que faço? Que eu preciso do plano espiritual. Eu estou cobrando, então, pelos espíritos, pelo serviço que os espíritos estão fazendo? Com autorização de quem? Né? Por isso Jesus foi bem claro, não cobre pelo que você recebeu de graça. E a mediunidade também é um dom recebido de graça e que ainda não depende única e exclusivamente do médium, depende da espiritualidade, né? Então é um intercâmbio espiritual sério, né? E as manifestações dependem do plano espiritual e não só do médium, né? Chico costumava dizer que o telefone toca de lá para cá, não daqui para lá, né? Os espíritos, eles veem ao nosso auxílio quando eles percebem que a nossa finalidade é séria, né? Que nós temos um objetivo sério e útil, mas não estão à nossa disposição, né? Não podemos brincar com as coisas espirituais. Então, ela é uma faculdade também por isso ela é uma faculdade muito instável. A gente não pode prometer nada, porque a gente depende dos espíritos.
E a gente não pode mandar na vontade dos espíritos, né? É diferente, a mediunidade, por exemplo, é diferente de um talento que a gente adquire. Por exemplo, pelo estudo, pelo trabalho, né? Que aí é uma propriedade nossa. Por exemplo, o médico, ele estudou, ele trabalhou, ele ralou para se tornar médico, para conseguir o diploma de médico. Então, essa é a propriedade dele, porque ele adquiriu, né? Ele conquistou. Então, ele pode fazer desse talento dele o que ele quiser. Então, ele vai poder lucrar e ganhar dinheiro e cobrar por isso, né? Porque foi um talento que ele conquistou. Agora, a mediunidade não. Né? A gente não conquistou, a gente é uma predisposição que já veio com a gente, né? Um dom divino. O professor, né? Todos são talentos que a gente estuda para conquistar, né? Então, por isso, essa é a diferença, né? Oi, pode falar. Tem algum comentário aí, se vocês quiserem fazendo algumas colocações? A Maria Eduarda falou sobre essa passagem que você citou, onde usam o templo de Deus para o bem próprio, mostra também a situação que já presenciamos no mundo de hoje, onde alguns templos, digamos assim, que usam os fiéis para o bem próprio. Seria bem isso? Isso mesmo. Infelizmente, até hoje, como a gente costumou falar, né, que nessa passagem Jesus foi bem claro, ele proibiu, ele falou, não quero comércio, não quero ninguém utilizando das coisas santas para o bem próprio. Jesus foi claro, e infelizmente até hoje, né, a gente não pode falar, nem julgar, nem criticar outras religiões, a gente tem que respeitar, né, mas até hoje ainda as pessoas usam a religião para ainda em benefício próprio, não só a religião, como a mediunidade, como a oração, como o poder de cura, né? Então, é isso mesmo. Isso mesmo, você entendeu direitinho a mensagem do Cristo, né? Porque não sou eu que estou falando, foi Jesus que falou. Ele que chegou lá e derrubou todas as mesas do povo que estava lá fazendo comércio no templo, com a finalidade de obter lucro. Isso fica bem claro, tem que ter essa finalidade de obter lucro, né? Porque até são duas colocações que eu quero fazer, né? Porque a gente, por exemplo, que frequenta um templo religioso, né? No nosso mundo, infelizmente, ainda tudo custa, né? Tudo. Para a gente estar aqui hoje falando com vocês, nós temos que ter celular, nós temos que ter um monte de equipamento, microfone, tem que ter uma internet boa, tem que ter luz, enfim. Então, quando a gente pede, procura angariar fundos para o custeio do templo religioso, é uma coisa. Agora, quando a gente quer obter o lucro pessoal com aquilo, é outra completamente diferente, entendeu? Então, um templo religioso, qualquer ele que seja, de qualquer matriz religiosa, né? Seja ele espírita, católico, umbandista, qualquer templo religioso, ele tem custo, né? No nosso mundo tudo tem custo. Por enquanto a gente ainda não paga para respirar, porque esse dom é uma graça que é nos dada por Deus, o oxigênio, né? Mas qualquer templo religioso ele vai ter custo. E quem que vai bancar esses custos? O governo? Não, a gente sabe que o governo não dá conta de bancar nem os custos, né, necessários, mais fundamentais para o cidadão. Mas quem vai bancar esse custo são aqueles que frequentam. Foi isso que Paulo fez. Pedro estava com dificuldade de manter a casa do caminho, ele ia ter que fechar a casa do caminho, porque receberam doentes de toda ordem. Ele tinha que comprar comida, comprar remédio, fazer curativo nos doentes, cuidar. E como que ele ia fazer isso? Ele não tinha dinheiro para isso, né? E aí foi aí que Paulo teve a ideia de sair pedindo para os irmãos colaborarem com o custeio da casa do caminho, com o custeio do templo religioso, entendeu? É diferente.
de obter lucro. Ele não estava obtendo lucro nem para ele nem para Pedro, era apenas para comprar os medicamentos, os recursos materiais necessários para o exercício da atividade religiosa. Então é totalmente diferente, né, do que para obter lucro. Tanto que Paulo, de maneira nenhuma, ele falava: não tiro um centavo desse dinheiro nem para me comer. Para mim comprar o meu alimento, eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar no meu tear. Ele consertava as botas, os uniformes dos soldados. Com isso ele angariava fundos para se manter. Mas ele não mexia nas doações que ele recebia para a atividade do templo religioso. Então ele não usava aquilo de maneira pessoal de jeito nenhum. Nem para comer, nem para pagar passagem, né? Porque ele ia a pé naquela época, né? Tudo era feito a pé, muito difícil, né? Olha como Paulo sofreu para que a gente pudesse estar aqui hoje refletindo sobre o Evangelho. A passagem era um camelo, né? A passagem era o camelo, naquela época acho que nem camelo não tinha. Paulo foi a pé mesmo, né? Não, o camelo era só para os bem ricos. Tinha que ser muito rico. Que não era o Paulo era rico, mas ele deixou para trás toda a riqueza, né? Para 5? Você não falou que você ia me usar com 10? Então, gente, mediunidade não é profissão. É uma faculdade que foi concedida por Deus. E essa faculdade ela é concedida aqueles espíritos mais devedores. Então, a mediunidade é uma missão, né? Então, muitas vezes, aqueles que tinham muitos débitos a pagar perante a humanidade, ele vem o que? Médium, porque com a mediunidade ele pode atender um número maior de pessoas e com isso ele pode resgatar mais rapidamente os seus débitos, né? Olha, Ana Lúcia, oi querida, saudade de você. Faz tempo que eu não vejo ela. Jaqueline. Jaque! Oi, Jaque! Marleninha. Oi, Helene, que bom ter você aqui. Helene é católica, né? Mas é minha amiga no Face, nós nos encontramos, inclusive num colégio católico, está aqui assistindo nossa reflexão em torno do Evangelho de Jesus, que é independente de qualquer religião, né? Então, a mediunidade é diferente de um talento que a gente adquire, de uma profissão, né? Sou advogada, estudei, trabalhei, então posso cobrar por esse talento que eu adquiri, que eu conquistei, que é o meu meio de vida, inclusive. Né? Jamais da mediunidade, jamais a religião, jamais o dom de cura pode ser cobrado. Né? Até porque a mediunidade ela só existe pelo concurso dos espíritos, né? Então, como que a gente pode cobrar por uma coisa que é os espíritos que vão fazer, né, a maior parte do trabalho? Então, se não me pertence, eu não posso cobrar nada por isso, né? Então, a mediunidade, ela caiu muito no descrédito, inclusive, por causa do comércio que foi feito dela. Inclusive, Moisés proibiu a mediunidade porque era feito muito comércio da mediunidade, desse intercâmbio entre o plano material e o plano espiritual. Ele foi feito muito comércio. Moisés até proibiu, falou que isso era coisa do demônio, que não era permitido. Por quê? Porque as pessoas ainda ignorantes naquele momento, elas estavam abusando dessa faculdade para ganhar dinheiro, para enriquecer ilicitamente, né? Mas aí o Espiritismo, que já é a terceira revelação, né? Primeiro teve Moisés, depois veio Jesus e depois veio o Espírito da Verdade, que é o Espiritismo, a terceira revelação, já trouxe a mediunidade não como uma missão, uma coisa santa, né? Que foi até mesmo o que Jesus fez com seus apóstolos, deu a ele o dom de curar os obsidiados, né? De expulsar os demônios. O que é isso? Que dom é esse que Jesus falou para os espíritos? Vai, expulsa os demônios. O que era isso?
mediunidade. Eles eram intermediários, Jesus deu a ele autoridade sobre os espíritos inferiores. Então, isso era uma mediunidade que Jesus concedeu aos espíritos, né? Aos apóstolos dele. E aí, a gente vê, os apóstolos, todos eles, né, levaram uma vida missionária, exercendo seu papel como Cristo tinha ensinado. E até hoje a gente vê aí o exemplo de Chico Xavier, que também usou da sua mediunidade santamente, né? Temos aí Chico Xavier com mais de 300 livros, publicados em diversos idiomas, de diversos países, com centenas de milhões de livros vendidos, e nunca quis R$1 desses livros que ele produziu. E olha que os livros são psicografia, e a psicografia exige do médium, né, um trabalho material até, né? Porque a gente sabe que Chico Xavier passava as noites em claro fazendo as psicografias. Mas ele falava assim: eu não sou o autor disso. O autor desses livros são os espíritos, e eu não posso cobrar por uma coisa que não é minha. Então ele não aceitou nunca receber um tostão dos livros, né? Então a mediunidade, ela não pode de maneira nenhuma ser um meio de vida. E os espíritos ainda nos advertem: se você não tem tempo, você usa só o tempo que você dispõe para praticar a mediunidade. Vai ter sua profissão, seu meio de vida separado, né? As duas considerações que eu queria fazer com vocês, só para a gente fechar, é justamente essa, né? Que tem toda atividade religiosa, ela implica em gasto, ela implica em custo, né? Tem a luz, tem a água do centro que a gente bebe para molhar a garganta, porque a gente fala demais, tem a internet que a gente tem que pagar agora, porque as nossas transmissões estão sendo online, né? Então, toda atividade religiosa, ela tem custo, e esse custo, ele é absorvido inevitavelmente por quem frequenta essa casa espírita, por esse o templo religioso, né? Independente se você é católico, você tem que contribuir com o custeio da sua atividade religiosa, né? Porque também, sei lá, congregar com seus irmãos e não dar nenhuma colaboração para isso, você também está sendo muito egoísta, né? Você tem que também ajudar com o custeio da sua atividade religiosa. E outra coisa que eu queria falar também, não só aquele que vende, né, o dom da cura, que vende a oração, que vende a mediunidade, aquela do comentário que falou que muitas pessoas utilizam da religião para ganhar dinheiro e para lucrar. Não só essas pessoas são erradas, mas também aqueles também que pagam por isso, né? Porque, veja bem, não está querendo se esforçar para melhorar, para conquistar, para adquirir as coisas, e querem comprar a qualquer custo. Isso é comodismo, isso é orgulho, né? Então, essas pessoas que também procuram pagar pelas coisas divinas, elas também estão na mesma posição daqueles que recebem. Também são prevaricadores, também são corruptos, né? Querem receber uma vantagem por uma maneira ilícita. Isso é corrupção, que a gente tanto fala mal, que a gente tanto quer se livrar, né? E existe a corrupção ativa, daquele que pratica, e a corrupção passiva, daquele que recebe, né? Então, aquele também que espera receber as graças divinas pagando, ele também está tão errado quanto aquele que cobra pela concessão dessas graças. E a mensagem que a gente leu no início é justamente para a gente falar sobre isso. O dom divino que a gente tem que ter é coragem, que a gente tem que pedir para Deus, para que a gente possa conquistar qualquer coisa que a gente almejar, através do nosso esforço. Não só as coisas materiais, mas as coisas espirituais também, através do nosso esforço, através da nossa vontade de melhorar, de mudar, né? Jesus espera de nós essa colaboração para a transformação do nosso planeta. Por isso que a gente está tendo aí essa oportunidade desse vírus, porque é a oportunidade da gente melhorar, da gente deixar de ser egoísta, da gente ser mais amável, da gente olhar, a gente está em isolamento, preso dentro de casa, a gente tem que ficar na companhia da gente mesmo, e aí a gente pode o quê? Nos conhecer melhor,
ver os nossos defeitos, as nossas imperfeições, aonde a gente deve empregar os nossos esforços para mudar. Porque se a gente quer mudar o mundo, a gente deve começar por nós mesmos. Não vamos receber um mundo regenerado de graça. Nós vamos ter que fazer por merecer por ele. Então nós vamos começar a mudar. E a principal mudança que Jesus quer de nós, Jesus não quer nosso dinheiro, muito menos Deus. Não quer coisas materiais. Ele quer o nosso coração puro de amor, sem ódio, sem rancor. É isso que Ele quer. É essa a nossa contribuição. Ele quer que a gente se ame um ao outro, que a gente cuide do nosso planeta, que é a nossa casa. É isso que Ele quer. É isso que Ele espera de nós. E é dessa maneira que a gente deve conquistar as graças divinas. Assim vamos fazer por merecê-lo. Os Espíritos falam que a caridade cobre multidão de pecados. Então, praticando a caridade, fazendo o bem, amando, nós vamos estar automaticamente nos colocando como merecedores das graças divinas. Então, não precisa pagar. Não busquem o caminho mais fácil. Não é através da troca de coisas materiais que a gente vai conquistar as bênçãos divinas, os tesouros da alma. É com coragem de olhar para a gente mesmo e mudar. É com coragem de amar, de perdoar. É com coragem de cuidar das outras pessoas, de ir aliviar as dores e os sofrimentos. Então, o maior dom que a gente tem é a coragem, como disse Jesus, porque ela nos ajuda a nos sobrepor dos males da vida humana e consolida o nosso caminho, o caminho de Deus. Eu falei demais, excedi o tempo, me desculpem, mas que Jesus nos abençoe e que tenhamos muita coragem para passar por esses momentos sem esmorecer e que possamos principalmente, Paulinho chegou aqui, principalmente sair desse momento melhor do que entramos, porque é por isso que nós estamos passando por isso, para nossa mudança. E é necessária coragem, né? Coragem. E para que a gente possa, se a gente olhar bem para a história e para tudo, né? Os cristãos lá no comecinho, né, quando eram bem perseguidos pelo Estado romano, eles precisavam de muita coragem, justamente para poder assumir, né? Não, eu sou cristão mesmo, eu morro pela causa do Cristo, né? Cantando, ia lá o leão, val! Então... E nós estamos aqui de boa, só Deus só quer agora, o nosso sacrifício agora é do nosso próprio egoísmo, das nossas próprias imperfeições, é só isso que Jesus quer. Exatamente, então, e agora a gente está sendo impelido, né, na nossa fé, e aí, como é que é? É ou não é, né? Vai ou não vai enfrentar o negócio, né? Você é um ser humano ou você é um saco de batata? É cristão ou não é? Vai seguir o evangelho ou não? Exato. Vai amar o próximo ou não? Vai ser humano com o outro ou não? Vai ser fraterno ou não? Não é todo mundo filho de Deus? Então todos somos irmãos. E aí? Exatamente, né? E a gente vê que a primeira atitude de muita gente que se declarou cristão no início da pandemia foi correr pro mercado e deixar todo mundo sem comida, né? E sem papel higiênico ainda, né? Papel higiênico, até hoje não entendi o porquê. Mas vamos lá, né, gente? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Fala, Davi, boa noite, tudo bem? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, quer acrescentar alguma coisa? Fala, você esqueceu de falar aquele detalhezinho e tal. Tem bastante gente entrando ali no Instagram, a Teovone, a Duda. A Veridiana mandou isso aí, Raquel, sua amiga aqui. Ô, Veri, saudade, beijo, Veri. Obrigada aí pela sua paciência em nos escutar. Vai demorar uns 20 segundinhos para sair uma pergunta aí. Demora sempre um pouquinho, tem um delay, né? E aí, Davi, tudo bem com você, Davi? Tá cuidando de Heloísa aí? A Sandra disse, ótima explanação. Oi, Sandrinha. E aí, Sandra? Muito legal, né? Olha, como Deus é bom e misericordioso com a gente. A gente está tão longe, mas na verdade estamos
próximos. Um do lado do outro, né? Né? A última pandemia não tinha celular, né? Já pensou na peste lá de Paris, lá na França, não tinha celular, a pessoa estava isolada mesmo, não tinha como falar com ninguém. Exatamente. Agora a gente pode falar, né? Pelo menos pelas redes sociais. É sempre bom te ouvir e saudade de vocês. Ai, Sandrinha. Sandra Saga. Um beijo, Sandra. Quanto tempo? Sandra. Oi, sumida. Agora é pra oi, sumida. Muito bem, gente. Então a gente vai fazer a nossa prece de encerramento e dar os recados, né? Depois da prece, e também já fazer agora o nosso passe, né? Nosso passe à distância, tá bem? Se alguém quiser trazer uma garrafinha d'água, Colocar água para fluidificar. A nossa é bem pequenininha, olha aqui, ó. Os espíritos, Não sei se vocês viram aí no Instagram lá. os nossos anjos de guarda, mensageiros divinos estão sempre ao nosso lado para nos ajudar. E a oração, né, a prece nos coloca em contato direto com eles. Exatamente. Pediu Então, vamos lá, né? remedinho aí Pedir para derramar as bênçãos na água, né? Vamos lá. Vou pedir para vocês estarem conosco. Davi e Heloísa. Falou. Au, au, au. Muito bem, gente. Vamos lá, né? Eu convido vocês para a gente fazer agora o nosso passe à distância, tá? Puderem desligar a televisão, rádio ou qualquer outro equipamento aí que possa atrapalhar, tá bom? Pedir o silêncio das pessoas em volta, pedir para eles estarem conosco agora para a gente poder fazer o passe, tá? E aí a gente estende a mão sobre nós, né? A gente vai fazer como um passe coletivo, né? E vamos nesse instante imaginar que do alto das bênçãos de Jesus derrama sobre nós uma cachoeira de bênçãos a nos banhar, a retirar de nós todas aquelas energias deletérias, tudo aquilo que nos impede de avançar. Que essa água vai percorrendo todo o nosso corpo, escorrendo em nossas pernas, aquele lodo que estava impregnado em nós. Isso, Senhor, retire de nós toda essa energia densa. E agora, já limpos, imaginemos o lindo sol que irradia do nosso Mestre Jesus, a nos recompor, nos fortalecer e nos deixar preparados para que possamos continuar seguindo em frente. Que o Senhor nos intua, nos ilumine e nos proteja sempre, Senhor. Graças te damos e que assim seja. Assim seja. Muito bem, gente. Agora a gente faz a nossa prece para poder encerrar, né? E na sequência a gente dá os recados e terminamos a palestra de hoje. Você pode fazer a prece para a gente, Raquel? Então vamos agradecer a Jesus, né? Fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos, vamos agradecer ao Cristo, o governador do nosso planeta. Sabemos, Senhor, que não estamos a ermo, que o Teu amor cuida e vela por nós, não desiste de nós. Seus benfeitores espirituais estão trabalhando em todas as partes desse planeta, nos amparando, socorrendo todos os aflitos. Te agradecemos, Senhor, pelo Seu amor incondicional e pedimos que nos ajude para que possamos, Senhor, aproveitar esta oportunidade de aprendizado e crescimento espiritual, que possamos rever as nossas atitudes, que possamos conhecer melhor a nós mesmos, para que assim possamos vencer as nossas imperfeições e os nossos vícios, para que assim possamos estar mais próximos a Ti, Senhor, colaborando ativamente para a regeneração do nosso planeta. Que a espiritualidade amiga possa nos acompanhar, visitar cada lar aqui representado, envolvendo a todos com Teu amor, com a Tua paz, com a Tua serenidade, e que possamos, Senhor, ter bastante coragem para vencer todas as dificuldades que se apresentarem em nossos caminhos. Mais uma vez, Te rendemos graças e pedimos que continue conosco hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Muito bem, gente, olha só. Dando os recadinhos, né?
A nossa casa continua com as atividades à distância, tá? Toda segunda, quarta e sexta nós temos o Evangelho, né? Aqui nas nossas páginas, né? No Facebook e no Instagram. Às 19 horas. Sempre às 19 horas temos o Evangelho, tá ok? E na terça-feira, toda terça-feira, a gente tem a palestra pública. Hoje foi a nossa companheira Raquel. Semana que vem saberemos. Não sei é o Davi. agora. É o Davi? É o Davi. Oh, excelente, está em família. Semana que vem com o Davi, né? E assim vamos seguindo, tá ok? E vocês podem também acompanhar Culto do Evangelho no Lar todos os dias às 18 horas na página da Associação Espírita Alta de Souza, Cochipó. Vocês podem pesquisar aqui no Instagram, né? Alta de Souza, Cochipó, né? Ou ali no Facebook, ou ali no Instagram. Aí, Alta de Souza, Cochipó, é isso, Reuter? Acho que é. Aí, Alta de Souza, Cochipó. E todos os dias, 18 horas, tem Evangelho, tá ok? Às 22 também temos o Evangelho na página da Associação Espírita Vantuil de Freitas. E temos também outras programações nas páginas das nossas casas espíritas aqui da região. Tá ok? Agradecemos a todos, estejam conosco. Amanhã, às 19 horas, estamos de volta. Tá ok? Com o Culto do Evangelho no Lar. Uma boa noite para vocês e até amanhã. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite.